Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 16 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Colapso no Kremlin. Putin perdeu o poder. Controle absoluto de Vladimir Putin desmoronou nos bastidores do poder em Moscou. As elites oligárquicas e os chefes militares estão enfurecidos com a destruição acelerada da economia da Rússia. O ditador está vivendo isolado, em um bunker secreto, enquanto o Serviço Federal o Serviço Federal da Segurança, né, o FSB, eles assumem as rédeas da informação. Então está uma situação esquisita na Rússia e aparentemente podem ter algumas pessoas tomando decisões no lugar dele. Não que ele seja bonzinho, mas de fato o que preocupa os russos, os oligarcas e os homens do poder da Rússia justamente é a destruição que foi causada na economia russa, porque eles estão responsabilizando o próprio Vladimir Putin para isso. Eu peço a vocês que assistam a esse vídeo, que é bombástico. Ele é, acredito que exclusivo, pelo menos aqui no Brasil. Talvez algumas pessoas falem dele depois, dele não, desse assunto, né? Para entender como o serviço secreto russo assumiu o comando real do país, da Rússia. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, inscreva-se agora mesmo. Estou pedindo sempre para não se esquecer no final e acaba desligando e não se inscreve, né? E peço também que vocês, todos que assistem, deixem o seu like e compartilhem. É muito importante compartilhar também esse conteúdo que é estratégico e comente o colapso da Rússia, o colapso do Kremlin. Os bastidores do poder político dentro da Rússia entraram em um processo irreversível de degradação e disputas violentas. Informações estratégicas revelam que processos extremamente delicados e perigosos começaram a se desenvolver no coração do governo do Kremlin, com grupos negociando entre si e mesmo com possíveis violências entre eles para assumir o poder. Mas eles estão fazendo de tudo para que não haja violência e haja um entendimento para que todos possam continuar usufruindo de uma nova Rússia, né? Uma Rússia que não seja a Rússia de Vladimir Putin, mesmo que possa eventualmente ter a mesma cara, né? O mesmo regime, mas apenas com outro nome, que os russos gostam disso, porque você vê como é a Rússia hoje. A Rússia é a União Soviética. Ela vinha mudando, mas o Putin transformou em União Soviética como era, e vai ficar pior se continuar um regime com essa tendência. Analistas internacionais e estrategistas políticos apontam que o ditador Vladimir Putin já perdeu completamente o controle real do poder estatal. Eu acho que ele perdeu, eu não acho que ele perdeu todo, é a minha opinião, tá? Ele tem ainda, porque ele tem uma determinada força militar com ele da Rosgvardia, que é um exército de entre 360 a 400 mil homens, bem armados inclusive. Então, não sei, ele deve ter algum, mas ele não tem aparecido no Kremlin há muito tempo. Há muitas semanas, pelo menos. As elites econômicas e os clãs oligárquicos mais influentes da Rússia pressionam o comando central há bastante tempo. O motivo principal dessa revolta interna é a destruição continuada e severa que a guerra está impondo à economia russa, que é real. Muita gente não acreditava, acho que muita gente talvez não acredita ainda, eu noto, porque a gente vê as conversas e os comentários, inclusive, mas é uma realidade. A Rússia está muito mal. Os recursos financeiros do país estão sendo drenados de forma acelerada somente para sustentar a máquina de guerra que ataca a Ucrânia. Só para isso, né? Então, ele deixa a Rússia numa posição muito frágil. Contudo, o círculo mais íntimo de Vladimir Putin desenvolveu recentemente uma nova e profunda fonte de descontentamento político. O fundador da comunidade de análise Resurgan, Dmitry Kornienko, explicou em entrevista detalhada os motivos dessa forte instabilidade. Kornienko demonstra
demonstrou que o comportamento errático do ditador russo irrita profundamente a elite e desestabiliza o equilíbrio do sistema. Foi falado publicamente isso. O equilíbrio de forças que sustentava o regime absolutista moscovita nas mãos de Vladimir Putin está sofrendo fraturas profundas, difíceis de serem reparadas. Grupos influentes que comandam as finanças da Rússia manifestam extremo desagrado com o isolamento severo do Kremlin. Mas, na realidade, quando eles dizem o isolamento do Kremlin, eles querem dizer o isolamento da Rússia. A Rússia não tem mais relevância financeira no cenário internacional. Vladimir Putin afastou-se completamente do mundo exterior e cortou o contato direto até mesmo com os seus aliados mais antigos. Historicamente, o ditador sempre personificou o contrato social condicional firmado entre os clãs, os grupos oligárquicos e os militares. Era o presidente quem estabelecia as regras informais de conduta e dividia as riquezas dentro do sistema de poder. Essas riquezas, propinas, favoritismos, empresas, esse tipo de coisa. Na corrupção, né? Embora Putin detivesse um poder político praticamente ilimitado, ele dependia diretamente da manutenção do equilíbrio desse pacto sombrio. Agora, com o fracasso militar na Ucrânia e as sanções esmagadoras, essa engrenagem de alianças internas simplesmente ruiu. Não funciona mais. Relatórios de inteligência confirmam que o governante russo passa semanas inteiras trancado e isolado em um bunker fortificado e subterrâneo. Nem mesmo os membros mais graduados de sua comitiva conseguem acessá-lo, sem passar por vistorias de segurança extremas. Qualquer autoridade russa que precise falar com o presidente é submetida a uma verificação biológica rigorosa de 3 dias. O isolamento obsessivo, então ninguém quer falar com ele. Né? Na realidade, a coisa complicou. Ele está isolado, está escondido, ele tem medo de ser morto. Eles dizem que é pela Ucrânia, mas com certeza tem medo de ser morto por algum grupo, pelos próprios russos. O isolamento obsessivo indica de forma clara que uma força superior assumiu o controle total sobre essa bolha presidencial. E o serviço, o FSB, que é a agência responsável pela segurança máxima, o antigo KGB, né, determinou regras drásticas contra o próprio governante. A agência proibiu, vocês vejam só, terminantemente que Vladimir Putin e seus assessores utilizem qualquer tipo de qualquer dispositivo, conectado à rede mundial, ou seja, à internet. Isso significa, na prática, que o aparato de segurança nacional assumiu o controle, ou seja, a KGB, o FSB, que é o atual FSB, ele tem o controle absoluto sobre as comunicações do ditador. Ele acha que está cercado dentro da própria Rússia. Os agentes decidem unilateralmente quem pode se aproximar fisicamente de Putin e quais relatórios técnicos chegam até a sua mesa. A inexistência de uma autoridade central forte gerou uma guerra interna de todos contra todos nos ministérios de Moscou. Os grupos influentes que compõem o governo russo disputam de maneira violenta os poucos recursos financeiros que ainda restam. O chefe político, Sergei Kirienko, tenta utilizar seu filho, que administra a rede social VKontakte, para censurar a internet. A intenção de Kirienko é obter o direito exclusivo de controlar o cenário midiático e direcionar a propaganda oficial. No entanto, o cenário da comunicação interna russa encontra-se fragmentado em diversas facções militares que não se respeitam. Disputam entre si essas facções militares e é aí que mora o perigo deles resolverem se enfrentar. Acho que o grande erro que isso chegou assim é que Putin se isolou no bunker, não fala com mais ninguém. Então isso ficou a situação e cada um agora quer assumir o poder das ordens. Pode ser que até o ataque feito contra Kiev, né, não seja a decisão final, tenha sido dele, pode ter sido da KGB ou de alguma outra, uma outra corrente, um outro grupo, e joga a conta no Putin. Pode ser, não tenho certeza. A situação estando como está. Existem blogueiros de guerra leais ao secretário do Conselho de Segurança, Sergei Shoigu.
ex-ministro da Defesa, e outros financiados pelo Ministério da Defesa. Outra ala mediática responde diretamente aos comandos do FSB, o poderoso e temido serviço secreto sucessor da KGB. À medida que o Kremlin perde fundos e a redistribuição forçada de bens aumenta e o equilíbrio interno quebra definitivamente, a riqueza dos indivíduos mais ricos e leais que cercam o ditador continua crescendo, apesar da recessão econômica nacional, mas eles continuam ganhando o que eles produzem para fazer a guerra. Os bens, os negócios, as indústrias de figuras consideradas menos leais ao regime de Vladimir Putin têm sido confiscados pela KGB sem nenhuma justificativa. São simplesmente confiscados e redistribuídos para outro que é leal ao regime do ditador Vladimir Putin. O confisco criminoso serve para enriquecer e garantir a fidelidade temporária dos generais que dão sustentação ao governo central. A coisa lá está feia, está complicada. Poderá explodir, inclusive. Eu acho que existe uma grande chance de explodir ali mesmo em Moscou. Especialistas alertam que a velocidade dessas mudanças estruturais é difícil de mensurar devido ao forte bloqueio de estatais. Contudo, a mudança radical na retórica oficial de Vladimir Putin serve como evidência pública de que o colapso avança. E você veja uma coisa, independente desse ataque que aconteceu, que eu reportei no primeiro vídeo de hoje, anteriormente Vladimir Putin insultava publicamente as lideranças de Kiev, utilizando termos chulos e ofensas de baixo calão. Ele e todo o pessoal do Kremlin. Agora, em pronunciamentos recentes, o ditador modificou radicalmente o vocabulário, referindo-se em alguns deles ao líder ucraniano com o termo Senhor Zelensky. Ele nunca chamava de senhor, chamava de um monte de porcaria, né? Então, chamando-lhe Senhor Zelensky. Essa transformação verbal demonstra o reconhecimento forçado da geopolítica da Ucrânia e a fraqueza psicológica do comando russo. O estrategista político Yuri Podorozhny aprofundou a análise, confirmando que as rédeas do Estado escaparam das mãos de Putin. As verdadeiras alavancas de influência e decisão estão concentradas agora nos escritórios do FSB e dos magnatas da indústria bélica, ou seja, da indústria de guerra. Então essa é a situação. O complexo militar industrial russo assumiu protagonismo político, porque o país depende exclusivamente agora da produção de armas para sobreviver. A grande questão debatida nos corredores escuros de Moscou é se o sistema do poder ainda necessita a figura de Putin. O confronto direto e silencioso entre os burocratas da presidência e os espiões do serviço secreto, KGB, cresce significativamente a cada dia. Documentos confidenciais interceptados pela inteligência militar revelam o tamanho da insatisfação das agências de espionagem com os rumos da guerra, porque ainda tem a agência militar, né? A agência de inteligência militar, que também é espionagem, é o GRU, né? O GRU. E o Podorozhny observa ainda com precisão que se o líder deles, né, desse regime criminoso, o Vladimir Putin, realmente detivesse o controle absoluto, a Rússia jamais estaria isolada. O país não teria sofrido as perdas catastróficas de soldados e blindados nos campos de batalha contra o exército ucraniano. Diante do enfraquecimento político do ditador, será o próprio Conselho do FSB que vai determinar, na minha opinião, os rumos da sucessão presidencial russa. Então, como os espiões e generais de alta patente já preparam o cenário para substituir o atual governante, o ditador, enquanto o colapso econômico consolidar, enquanto as lideranças russas se esfaqueiam mutuamente por poder e por dinheiro, e as forças ucranianas mantêm sua marcha firme e planejada. A superioridade estratégica da Ucrânia reside na união nacional e na clareza de metas do seu comando militar profissionalizado, bem diferente do que está acontecendo em Moscou. O isolamento de Putin em seu bunker prova que o terrorista de Moscou teme mais seus próprios generais do que o cenário externo. A fragmentação das elites em Moscou retira o foco operacional das tropas invasoras, facilitando as operações de contraofensiva da Ucrânia. O regime autoritário russo, construído ao poder de décadas, exibe suas rachaduras estruturais finais diante dos olhos do mundo inteiro.
O exército ucraniano continua destruindo a infraestrutura russa, acelerando o processo de falência política da ditadura instalada no Kremlin. A história demonstra que sistemas baseados na corrupção e no medo desmoronam de dentro para fora quando confrontados pela justiça. A Ucrânia, com sua capacidade inabalável de resistir, desferiu o golpe tecnológico que iniciou a ruína definitiva do império decadente, criminoso de Vladimir Putin. E a perda de controle de Putin e a guerra interna entre o FSB e os generais provam que o regime russo está ruindo. Essa é a maior prova. Eles não estão se entendendo. E vejam vocês, tem generais presos, esse foi um grande problema, e pode ser que haja até um confronto mesmo armado entre essas partes. Porque muitos generais presos pela KGB, isso a comando até do próprio Putin na época. É uma época recente, do ano passado para cá. O isolamento do ditador em um bunker reflete o desespero de um governo sem recursos econômicos em sem rumo estratégico militar. Enquanto o Kremlin se fragmenta em disputas pelo poder, a Ucrânia avança com superioridade técnica e união para garantir a sua vitória definitiva no campo de batalha e no campo diplomático e a sua inserção cada vez mais competente no cenário internacional. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Não esqueçam. E quero pedir a Deus que abençoe a todos vocês, que a Deus abençoe a Ucrânia e que Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.